a murmuração traz divisão e separação. A leitura bíblica em classe fala em Êxodo 16, do verso 1 até o verso 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 e 11, que diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tens tirado para este deserto, para matares a fome a toda essa multidão? Aqui é uma pergunta. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Verso 5: E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Outra pergunta. Em 1 Coríntios 10, 10 e 11 diz: E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Como diz aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, verso 10 e 11. Então aqui nós vamos ver em Êxodo 16 que, partindo eles, saindo depois da escravidão do Egito, a Bíblia fala que eles começam a murmurar. E a murmuração deles faziam eles remeterem ao passado. Eles estavam debaixo de jugo, porém tinha carne, tinha legumes. Então eles falaram: quem dera que o Senhor nos matasse, que nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para este deserto para matar de fome toda essa multidão. Então, ou seja, a Bíblia vai nos relatar que o povo que estava ali sendo escravizado no Egito, eles começaram a chamar o Senhor, pedir ao Senhor libertador. E quando Deus envia Moisés, a Bíblia fala que quando Moisés, enfim, consegue tirar o povo da terra do Egito, chega no deserto, não tem nada, não tem pão, não tem água. E eles começaram a sentir fome e lembrar do passado. Não, quando nós estávamos na terra do Egito, tinha panela de carne para a gente comer até fartar. E ali a Bíblia diz que a murmuração daqueles homens chegaram aos ouvidos de Deus. E ali Deus fala para Moisés que no final da tarde iria cair uma porção do maná, para eles. E ali a palavra de Deus nos relata que todos os dias descia do céu. Porém, na sexta-feira, a porção de maná que caía era dobrada. Mas a Bíblia ainda vai nos relatar, não está nesse texto que nós lemos, que ao começo eles falavam que cada família tiraria a porção subjacente. Se eu tenho uma família, eu, minha esposa e 4 filhos. Então pegaram 4 porções de maná, que era um para cada. Então a família que tinha 2 somente pegava. Então a Bíblia diz que o povo, eles queriam pegar tudo, porque eles não confiavam no Senhor. E a Bíblia fala para eles pegar a porção e não deixar para o dia seguinte. Porém, eles deixavam. E no dia seguinte, quando amanhecia o dia, estava o maná cheio de bicho e com mão cheia. Então eles deveriam aprender a confiar no Senhor. Porém, a Bíblia fala que, nós estamos saindo um pouco do contexto da lição, falando que eles confiavam, desconfiando, já para outro dia nós falamos sobre isso. Porém, a Bíblia vai nos frisar a questão da murmuração, que eles esqueceram que eram escravos e que eles estavam libertos, porém eles estavam querendo voltar ao passado por causa da fome, por causa que perecia. E lá em Coríntios 10, 1 Coríntios 10 fala: Não murmureis como também alguns deles, que remete a Êxodo 16, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, nós vamos ver mais à frente que aquela geração não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Amém? A introdução diz assim:
É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. E aí vai falar, esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ela não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração, à luz da recomendação do apóstolo, como diz aqui, fazer todas as coisas sem murmurações. Então é importante nós frisarmos, né, que o pecado da murmuração é tão perigoso que nos leva a nós cairmos diante de Deus. Então o texto vai nos falar que isso não acontece instantaneamente, porque ela sucede da incredulidade, né? Porque a incredulidade e as murmurações, elas caminham lado a lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né? Isso, nós não cremos, né? Quando nós começamos a murmurar, nós olhamos para a parte negativa e não olhamos para as bênçãos que nos norteiam. Exemplo agora que eu falei do lado do Tiago Francisco é um caidinho. Mas a bênção que está vindo atrás disso, não tem como, né? Mas eu não posso contar ainda não. A bênção ainda vai chegar. A primeira parte, a murmuração na Bíblia. E aqui vai perguntar, o que é murmurar? Vamos lá. As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. Do hebraico, o verbo lim, resmungar, reclamar e murmurar. E o substantivo igaion, que significa meditação, música solene, pensamento, conspiração. E do grego, o verbo bouzô, que significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, né, dos que confabulam secretamente. Então, de acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, iras, queixas e oposição. E aqui vai dizer, nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Então, a murmuração, queixa constante é frequentemente vista de maneira negativa em várias tradições religiosas e filosóficas. Então, na perspectiva bíblica, né, na Bíblia, a murmuração é frequentemente condenada. Nós vamos ver em Números 14 israelitas murmurando contra Deus e Moisés no deserto, expressando descontentamento e falta de fé. Então, como resultado, eles foram punidos e não puderam entrar na terra prometida, como eu disse agora há pouco. Então, no Novo Testamento, em Filipenses 2, versos 14 e 15, aconselha: fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, as consequências espirituais que a murmuração nos traz, ou seja, murmurar pode enfraquecer a fé e a confiança em Deus. É um sinal de ingratidão e falta de confiança no plano divino. E além disso, pode criar uma atmosfera negativa, afetando não apenas a pessoa que murmura, mas também aqueles que estão ao redor. Então, é notório hoje em dia, nós vemos que a pessoa que só abre a boca para falar contra ou para murmurar, como nós falamos aqui, você não quer ficar perto de uma pessoa como essa. Eu me recordo que antigamente as pessoas vinham me perguntar como que estão as coisas, Max. Eu falava, mais ou menos. Eu nunca falava que estava bom ou que estava ruim. E quando eu entrei para a casa do Senhor, quando eu comecei a caminhar, eu aprendi que nós não devemos falar que está mais ou menos. Né? Tá bem, como a Sunamita, que o seu filho morreu. E ali a Bíblia fala que ela indagava se estava tudo bem. Ela fala, vai tudo bem. Né? Então, também tem dois tipos que eu sempre costumo falar. Que quando Davi ele desce ao arraial, ali que ele começa aquela peleja contra os filisteus, ele pergunta se estava tudo bem, eles falam que estava bem, mas não estava bem, porque estavam correndo dos gigantes. Então aqui, nessa questão que nós estamos falando aqui, o murmurador, ele é dominado pelo descontentamento, nada agrada a ele, tudo ele vai olhar o lado negativo das coisas, né? Um desacordo, ira, queixas e oposições. É como nós vemos, às vezes o culto é uma maravilha. E após o culto, as pessoas vão olhar para o irmão que às vezes tocou na ciferrada, a irmã que cantou em tom desafinado, o pregador trocou a palavra. Então as pessoas nunca vão ver o lado positivo das coisas. Um exemplo, na minha época eu não era murmurador,
mas uma vez lá na matriz, uma varona que veio da lá, que a missionária Celina chamou para pregar, a irmã pregou muito bem, mas ela usou uma palavra lá dos crentes que se sujam na hora do problema, né, para não falar o que ela falou, né? Mas aquele que quando vê uma luta, um problema, ele se suja todo, né? Falou para o crente X. E ali a gente pegou aquela palavra que ela falou e praticamente jogou toda a pregação que ela fez no lixo por causa de uma palavra que não foi bem colocada dentro da pregação. Então o murmurador, ele não vai procurar ver o lado bom da coisa, ele vai procurar sempre ver o lado negativo. Né? Hoje eu não posso falar muitas coisas, porque nós estamos como Flávio gravando, né? Senão a gente vai começar a ver aqui. Não. Número 2. Todos estão entendendo? Amém. Amém. Então vamos. Número 2. O comportamento dos murmuradores. De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas nos dias de Moisés. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus. Na igreja de Jerusalém, no início, em Atos 6:1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja de Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Por isso precisamos ter toda cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Não é como nós falamos aqui do perigo, né, da murmuração. Então aqui vai falar sobre o comportamento dos murmuradores. Nós vamos ver ali que houve, como nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, que o povo, eles murmuraram porque estava faltando a comida. Eles começaram a sentir fome e começaram a murmuração a ponto de querer voltar a ser escravizados lá no Egito, do que estarem livres no deserto, passando certas dificuldades. Então, como nós falamos aqui em Atos 6:1, que esse mal nos revela um comportamento que é inconveniente, porque murmurar de forma constante pode ser extremamente inconveniente para aqueles que estão ao redor, porque pessoas que murmuram tendem a desencorajar os outros, é como nós falamos do amigo que é coveiro, né? Porque as queixas contínuas podem minar o ânimo e a motivação de quem está próximo. Ou seja, às vezes uma pessoa vai arrumar um trabalho, aí aquele trabalho é salário mínimo, e a pessoa vai falar, arrumei um trabalho, quando você vai receber o salário mínimo, salário de escravo, a pessoa já olha com um olho negativo, vai comprar um carro, aí você fala com uma pessoa, aí aquela pessoa fala, mas aquele carro é tão pequeno para você, aquele carro é ruim. Então esse é o comportamento inconveniente, né? O comportamento inconveniente, ele gera desconforto. Por quê? Porque comentários negativos constantes podem criar um ambiente tenso e desconfortável, tanto em contexto social quanto profissional. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui quando nós falamos do comportamento inquieto, né, o comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a igreja de Atos por causa daquele comportamento daquele povo. Então nós precisamos ter cautela com esse comportamento, porque o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também, como nós falamos aqui, altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Não é? Então, quando nós falamos aqui sobre esse comportamento, esse temperamento inquieto, é a pessoa que é impaciente, é a pessoa que não tem tranquilidade, é uma pessoa que não tem resiliência, tudo desanima, tudo aquilo, está tudo ruim, está tudo péssimo, né? Eu estou trabalhando durante o dia, então eu peguei 30 clientes, um cliente que me aborreceu, acabou com o meu dia. Então, às vezes é assim. Eu acordei de madrugada e não consegui dormir mais, então você acaba com o seu dia logo no primeiro momento do dia. Então isso que fala aqui, né, ela, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, ela também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Como nós falamos aqui, né, das indiretas sarcásticas, são comentários ácidos, comunicação agressiva, né, da pessoa que expressa ressentimento ou descontentamento de maneira dissimulada, sem abordar diretamente a fonte do problema, e faz ali uma atmosfera, né, que o comportamento da murmuração é tão sério que ele pode acabar na nossa vida física e emocional. Todos estão entendendo, né?
Número 3, o crente murmurador. Essa parte aqui para mim foi a mais importante dessa primeira parte. E diz assim: quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que a sua alma está doente. Então, em Mateus 6, 22, 23, fala: se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo fica luz, né? E aqui fala: pois o corpo será luminoso se os olhos forem bons. Ou seja, se os nossos olhos forem bons, se a gente for olhar o lado bom das coisas, nosso corpo vai ser luz. Não é? E quando a gente vê os motivacionais diários, das pessoas falando das lutas, quando nós, no final de domingo, aqui, nós vamos despedir um pouco, nós vamos: Senhor, muito obrigado pela semana, muito obrigado, Senhor, pelas lutas, muito obrigado pelas bênçãos. Nós estamos sendo gratos ao Senhor, que apesar das nossas lutas, apesar das nossas adversidades, nós estamos de pé aqui, louvando ao Senhor, e isso o Senhor se agrada, não é? Então, quando nós damos legalidade ao naturalizar a prática da murmuração, não é compatível com o crente que é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo não pode se entregar ao pecado da murmuração. Então, como nós falamos nesse sentido, estão presentes a disciplina, o descuido com as virtudes do Espírito Santo. Porque quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento de Satanás contra a obra de Deus. Não é? Porque se eu sou uma pessoa, como eu falei aqui, nós vamos contar uma bênção mais adiante, Deus está abençoando. Então eu não posso chegar aqui ou sair lá fora, chegar com uma pessoa lá fora e a pessoa perguntar: como é que está a sua vida? Aí eu começar a abrir: eu estou endividado, eu estou com problema na minha família, olha, eu estou assim, eu estou assado. A pessoa vai falar: eu não vou na igreja do Max, não. Que o cara está dentro da igreja, está com a vida toda enrolada. Isso é um murmurador. Então você para falar com o crente só conta dificuldade. A Bíblia fala que da nossa boca tem que sair as boas novas do Evangelho. Ou seja, nós sabemos que nós vamos passar luta, porque o apóstolo Paulo fala que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós abrimos a nossa boca somente para murmurar, nós somos instrumentos do adversário das nossas almas. Como nós estamos falando aqui, contra as obras do Senhor, permitindo ao diabo dominar e usar de todas as maneiras. Então não é possível que o crente murmurador vai ser uma pessoa alegre, bondosa e agradável, por meio de uma atitude vista que a sua alma está doente. Ou seja, a lição compara o crente que somente na sua boca sai murmuração com uma pessoa que está doente, a sua alma está enferma. Por isso que em Lucas, ou seja, Mateus 6, 22 e 23, diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Porque nós não olhamos para esse tipo de problema. A gente não olha somente dificuldade, ou olhar o copo está meio cheio, né? Como a gente tem o costume de falar: ou o copo está cheio, ou o copo está vazio. Não, o copo está meio cheio, está mais ou menos a minha vida, né? Então murmurar significa resmungar e reclamar. E o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição a todas as coisas. Todos entenderam, gente? Está entendendo? Então, aqui nós vamos para a segunda parte. Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. A gente vai voltar lá em Êxodo, no capítulo 16, né? Vamos lá. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Diz assim: Deus escolheu Moisés e seu irmão como auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-los à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal.
A prática da murmuração logo não se pode esperar mais atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Então nós vamos ver em Êxodo, a partir do capítulo 7, verso 1 e 2, que o povo, eles pediam a Deus que Deus enviasse um libertador. Então ali nós vamos ver que após eles experimentarem o grande livramento, que hoje, no contexto do nosso tempo, nós chegarmos num local que nós estamos ali presos ali, que não tem para ir para a direita, para a esquerda, nem para frente, nem para trás, o inimigo está vindo como se estivesse num beco sem saída, e Deus abre uma porta para a gente passar, é algo sobrenatural. Assim como eles estavam ali na frente do Mar Vermelho, e a Bíblia diz que Faraó vinha com carros e cavaleiros de guerra para matá-los. E o povo começava ali, até nós vamos ver que houve uma certa murmuração de alguma parte, falando, não havia sepulcro, Senhor, suficiente na terra do Egito, ou seja, falando com Moisés, para que nos viesse a trazer para o deserto. E ali a Bíblia diz que eles experimentaram coisas sobrenaturais, porém, como nós falamos, a incredulidade e a murmuração, elas andam lado a lado. Então, nesses relatos que nós falamos, nós vamos perceber que a murmuração sucede essa incredulidade. Então, há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. Como nós falamos, é olhar para o copo que está meio cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a prática da murmuração, ela não se pode esperar mais atitudes de bondade, de sinceridade e verdade de quem submerge a murmuração, mas sim de impaciência, de ingratidão, e desrespeito às lideranças bíblicas, como nós vemos, infelizmente, nos dias atuais, que as pessoas são impacientes, as pessoas são imediatistas, elas são ingratas, elas não veem que Deus tirou ela num charco de lodo e colocou ela numa rocha firme, que talvez, como nós estávamos ontem naquele culto ali, e falavam sobre os antepassados, sobre o avô que ficou na plantação, e ali teve muita dificuldade, os 3 filhos mais velhos começaram a trabalhar para pagar uma dívida que era talvez impagável. E hoje os que estão nessa geração mais novas têm tudo. Então são imediatistas, não têm paciência para esperar, são ingratos e desrespeitam quando nós falamos aqui da liderança bíblica. Moisés e Arão foram levantados ali como líderes diante da congregação de Israel. E a palavra do Senhor diz que eles até fizeram dissensões, achando que Deus não falava. Deus só fala com Moisés. E a Bíblia diz que quando Deus se irava, abriu o chão e eles desciam ali. Porque Deus abomina esse tipo de conduta, como nós estamos falando aqui. Murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. É como nós falamos, não pode tocar no ungido de Deus. O anjo da igreja é o pastor. Então, se o pastor ele não tem sabedoria, toda a igreja vai perecer. Mas às vezes um quer inflamar toda a congregação. Todos estão entendendo, gente? Amém. Número 2. A murmuração contra Deus. Diz assim: o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Queria ler aqui em Hebreus 4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu não preciso nem falar que em Eclesiastes capítulo 3 fala que tem um tempo determinado para todas as coisas. Então aqui nós vamos ver que após a murmuração no verso 3 do capítulo 16 de Êxodo, que eles começaram a murmurar porque no Egito tinha panela de carne, tinha legumes, eles se fartavam de pão. Deus, a palavra do Senhor diz que a murmuração do povo chega ao trono dos céus e não chega com cheiro agradável, mas o Senhor ele teve piedade e compaixão quando ele manda descer do céu maná diário para todos eles, sem precisar trabalhar, sem fazer nada. Eles tinham maná.
Então, como nós falamos aqui, o Senhor Ele contempla nossas ações. Ele sabe o que nós precisamos, sabe o que nós necessitamos. Tem, como nós falamos aqui, um tempo determinado para todas as coisas. Então, igual a lição fala aqui, por isso no diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de forma humilde e graciosa do que chegarmos a Ele por gratidão, queixas e murmuração. Levando para os dias atuais, tinha um programa que tocava nas rádios à noite, que tem aquele Cristo em Casa, né? Então, às vezes eu escutava um culto, tinha um culto lá que tinha um pastor, que eu não sei o nome, que ele falava, ele mandava os irmãos ir no altar para contar testemunho, e o irmão chegava já assim: eu estou revoltada. Estou revoltada. E ali, né, a pessoa contava que ela recebeu bênção, que ela estava revoltada. E aqui nós vamos ver que Deus não trabalha dessa forma. Nós vamos ver. Se ele for contar a bênção, está revoltado? Que a pessoa estava revoltada e Deus, por causa da revolta dela, tirou a vida dela. Então a gente vê aqui em Hebreus 4,16 que não é dessa forma. Não é? Como nós falamos aqui, nós devemos chegar diante de Deus. Senhor, eu estou passando por dificuldade, dobra o joelho. Como nós falamos, nós temos muito porquê para Deus. Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que eu estou passando aquilo? Senhor, por que eu estou passando aquilo outro? Às vezes até realmente murmuramos. Que servo de Deus sou eu para estar passando por isso? Nós fazemos isso. Nós somos ser humano, nós somos carne. Mas nós não devemos chegar diante de Deus, ou Deus faz ou eu não faço. Nós vamos ver lá que Abraão e Sara, a Sara achou que ela não podia. O Senhor não tem me deixado ter filho. Toma Sara, tu é minha serva, H, e entra ela para poder ter um filho, para que nós servemos de posteridade. E a palavra diz que por causa de uma decisão errada deles, nós estamos passando por isso tudo que está passando hoje. Por causa de uma decisão até de forma precipitada, exatamente. Não é? Como nós falamos aqui, diante de situações difíceis, é muito melhor nós dirigirmos ao Senhor de maneira humilde, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Que eu não posso dizer aqui, pegar um vamos cantar, eu não saí do controle, não. E cantar isso da boca para fora e achar que Deus não está entrando com providência na minha vida. Por isso que nós falamos aqui, nós devemos chegar com Ele de maneira graciosa e amorosa, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Não chegar com ingratidão, porque quantas bênçãos, se a gente for parar aqui hoje, para contar quanto Deus nos abençoou, até desde antes da gente até caminhar na presença dEle, mas quantas situações o Senhor resolveu em nossas vidas, que nós não temos motivo para serem gratos ao Senhor. Então a gente não tem como chegar com queixas diante do Senhor, nem com murmuração. Que a Bíblia fala que Jó, ele não murmurou, a mulher disse para ele: Jó, amaldiçoa-se Deus e morre. E Jó falou: como nunca procede tu? O bem de Deus você quis assentar, porém o mal dele você não quis. Deus que deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. E aí nós vamos ver lá no capítulo 42 em diante, que Ele perdoa aqueles que outrora falaram que Ele estava passando por isso por causa de pecado, e Deus abençoa e muda o quadro da vida de Jó. Está ligado na internet. Todos estão entendendo, gente? Amém. Número 3. Por que é perigoso murmurar? Sabe? Vamos lá. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele Deus, né? E teve paz. Isso está em Jó, capítulo 9, verso 4, né? Acabamos de falar de Jó. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes coisas que o Senhor fez em nossa vida, né? Através dessa cegueira espiritual. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos, como nós falamos aqui, né? Que nós não devemos chegar a Deus diante de murmuração, para que a gente não caia na mão do destruidor.
Então, como nós falamos aqui, que Jó, ele indaga que quem se endureceu contra o Senhor teve paz. Ninguém. Então, como nós falamos aqui, na luz desse texto, nós podemos dizer que a murmuração, ela configura um ato de impiedade extrema contra o Senhor, né? Então, uma pessoa impiedosa, né, sabe que Deus, ele faz as coisas no momento certo. Tem muito não de Deus para nossas vidas. Tem muitas coisas que nós queremos fazer da nossa forma. Se tudo na nossa vida fosse sim, se tudo na nossa vida fosse alegria, né, não teria graça as coisas, né? É como a gente fala aqui de Davi, a gente fala aqui de Moisés, a gente fala aqui sobre as lutas que eles passaram, que Davi, ele foi enfrentar um gigante. Se não fosse o gigante na vida de Davi, quem seria Davi? Se não fosse o mar vermelho diante de Moisés, se não fosse ali o faraó se levantando. E nós vemos que Moisés, por causa de um ato de ira, ele só viu a terra prometida, mas ele não entrou. Então nós não devemos ser impiedosos diante do Senhor, porque essa situação, esse ato de piedade se torna perigosa e revela em nós uma ausência de fé e limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas, no contexto em que nós estamos. Porque, como nós falamos hoje, nós vemos igrejas falando que se a pessoa, hoje mesmo eu estava ouvindo uma pessoa falar que para eu ser abençoado eu tenho que ter a presença de Deus. Amém, com certeza. Mas se eu estiver passando por luta, não significa que eu estou fora da presença de Deus. É como nós falamos, e tem profetas na igreja que sabem da minha vida, se sabe que eu sou pobre, vai falar que eu vou passar luta. Se eu me vejo e me acho enfermo, vai falar que eu estou no pecado. Se eu sou rico, vai falar que eu sou abençoado. Então não é dessa forma. Né? O Senhor, ele permite nós passarmos por luta. O Senhor permite nós passarmos por um teste do tempo para forjar o nosso caráter diante da presença dEle. É como a nossa obreira Flávia falou, da questão até um pouco fora de contexto, dos dízimos. Se uma pessoa não é fiel para dar os 50 reais no dízimo, não vai ser fiel para dar 500. Então, como é que o Senhor vai abençoar dentro desse contexto? Porque a Bíblia fala, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, como nós falamos aqui, a murmuração ela nos cega diante do Senhor. Porque nós não lembramos mais das grandes coisas que o Senhor fez em nossa vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele reúne esse episódio da murmuração dos israelitas para os crentes da atualidade. E diz que nós devemos ter cuidado e não praticar esse pecado a fim de não sermos destruídos. Então, olha a seriedade que está por trás dessa questão da murmuração. É uma coisa séria. É Deus. Então, aqui como nós falamos aqui, que o apóstolo Paulo ele deu esse episódio dos israelitas para que nós devemos ter cuidado de não praticar esse mal que é um pecado, a fim de nós não sermos destruídos. Todos entenderam, gente? Amém. Porque a murmuração ela impediu a primeira geração dos israelitas de entrar na terra prometida. Então nós vamos ver aqui que a Bíblia fala nesse contexto que a missionária Cida disse, que o povo murmurou tanto contra Moisés por causa de água, que quando Deus ele fala para Moisés tocar na rocha, a rocha significa triste. Ele bate com ira na rocha, ele bate 2 vezes. Ele não é necessário ele pegar a rocha e dar uma pancada no pé dele, é só tocar na rocha, a água vinha, na hora. Mas ele estava tão irado com a situação que ele bateu na rocha e mandou 2 logo. E ali, por causa desse ato, ele foi condenado a não entrar na terra prometida. Um líder, para tomar de exemplo. A Bíblia diz que quando Moisés, lá em Deuteronômio, no último capítulo, fala que Moisés ele sobe no monte, ele vê a terra e ele expira, ou seja, ele morre. Ele sabia que ali... ali acabou. Sabia que acabou ali. Você não vê que é uma murmuração da na cabeça do que a gente faz. A gente não quer fazer, mas a murmuração é tanto. Exatamente. Exatamente. Nós somos ser humano, né? Que diz aqui, ó, o povo de Israel chegou ao deserto Sim no primeiro mês do ano e acampou em Cádiz. Aconteceu que Miriam morreu e ele foi sepultado. Ora, não havia água bastante para beber naquele lugar. Por isso, o povo novamente se rebelou contra Moisés e Arão, juntando-se em protesto. E eles falavam assim: teria valido muito mais que tivéssemos perecido com nossos irmãos castigados pelo Senhor. Gritavam eles a Moisés. Olha só a murmuração. Trouxeram-nos deliberadamente para esse deserto para verem livres nós do nosso gado.
Por que razão nos tiraram do Egito e fizeram vir para esse sítio horrível? Outra pergunta. Onde está essa tal de terra fértil de frutos maravilhosos, com aqueles figos, vinhas, romãs que nos falaram? Aqui nem sequer água bastante para matarmos a sede. Está entre aspas a murmuração do povo. E o verso 6 diz: Moisés e Arão afastaram-se e foram até a entrada da tenda do encontro, onde se inclinaram até o chão. E a glória do Senhor apareceu a eles. Ele disse: Moisés vai buscar a vara, convoque os dois, o povo, e à vista deles falem a rocha que ali está, e digam para deixar jogar água. Eles beberão água dessa rocha, que será suficientemente para saciar o gado. Moisés obedeceu, foi buscar a vara no lugar aonde estava guardada a presença do Senhor. Depois convocaram o povo e juntaram-se perto da rocha, dizendo: ouçam vocês, rebeldes, iremos tirar a água da rocha. E o verso 11 diz: Moisés, porém, levantou depois a vara e bateu 2 vezes na rocha, tendo água imediatamente jorrada. O povo e o gado puderam beber à vontade. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: vistos que não creram em mim e não me santificaram os olhos do povo de Israel, não serão vocês introduzidos na terra que eu prometi. Deus mandou Moisés falar com a rocha. E ele bateu 2 vezes. Mas olha como ele bateu, mas mesmo assim não deu água, né? Deu água. Você viu, olha como que deu zero. Isso aí. Igual a gente acabou de falar aqui em Êxodo 16, que eles murmuraram falando que não que tinham comida na panela, e Deus, na misericórdia dele, ele mandou descer o maná do céu. Na misericórdia. Porque Deus abomina a murmuração. Entendeu? Então você vê, olha a situação psicológica que Moisés estava por causa dos murmuradores. Olha que ambiente hostil que ele se colocou ali. Porque a Bíblia diz que eles começaram a indagar essas indagações pesadas que eu falei aqui. E ele se retira junto com Arão, se apresenta ao Senhor, a glória desce. E quando ele vai falar com o povo, você já vê que ele já fala um tom: escutem aqui, rebeldes. E vai lá e bate na rocha. E Deus mandou: fala com a rocha que a água vem. Ele bateu e a água veio. Mas eles desonraram o Senhor através de um elegia. A Bíblia diz, como nós falamos aqui, que eles desonraram, né? Como foi falado aqui no verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés: eram visto que não creram em mim, não me santificaram aos olhos do Senhor, do povo de Israel, vocês não serão introduzidos na terra que eu lhe prometi, os 2 livros. Por causa do quê? Da ira, por causa do ambiente. O ambiente era terrível. Entendeu? Faltava água, era murmuração. Faltava pão, era murmuração. Teve uma hora que nós vamos ver que eles não queriam nem mais maná, eles queriam carne, codornizes. Nada estava satisfatório para aquele povo. E assim é sempre os pastores da igreja. Exatamente. É uma murmuração, dá pão, não tem nada. Chegou a hora do pastor: não, mas eles pastor não tiver misericórdia, não, o pastor não tem. Aí explode. Exatamente. Porque é assim que o povo faz. É igual veio lá com Moisés, é assim que o povo mata. Exatamente. Porque quando você começa a ler o Êxodo em diante, você começa até a se irar. Porque, poxa, o povo viu as pragas, o povo viu a fumaça abrir, o povo viu descer maná do céu, o povo viu a glória do Senhor descendo, o povo viu a vara de Arão florescer. Então, é como nós falamos, era um povo murmurador incrédulo, um povo impiedoso, um povo irado, nada está satisfeito. É dessa forma. Gente, e a palavra de Deus é tremenda, né, Márcia? Sim. Você vê, agora a gente não vai mais. Você sabe, toda sexta-feira a gente precisa ver como que Deus é maravilhoso, e às vezes acontece as coisas com a gente, para poder apenas a gente aumentar. Terceira parte aqui, murmuração. Um pecado, o azul, 3 azul. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E o número 1 diz: o fim dos israelitas murmuradores. Vamos lá. Examinando os textos de número 14, 29, 16, 41, 49, percebemos que por causa da murmuração dos israelitas daquela geração, não entraram na terra da promessa. Ou seja, foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado,
Os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Olha que coisa séria, né? É como nós estamos falando aqui, que examinar Números 14, 29 e 16, do 41 ao 49, nós vamos ver que por causa somente da murmuração, aquela geração não entrou na terra. Eles foram mortos, foram sepultados. E somente a outra geração que entrou. Então, como nós falamos aqui, a peregrinação de Israel nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que nós não venhamos adotar um comportamento como esse. Eu creio que quando nós adotamos um comportamento murmurador, a gente já começa a retroceder. Então, como fala aqui, devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista o propósito divino e não alcançaram o cumprimento da promessa. Então, como nós falamos aqui, devido a esse pecado da murmuração, eles perderam de vista o propósito divino e não alcançaram o cumprimento da promessa, que era entrar na terra prometida. Nós vamos, até nesse texto que nós lemos aqui em Números 20, que fala da murmuração deles a respeito da água, gente. Né? Era melhor nós tivéssemos ficado lá debaixo do jugo lá, porque lá tinha água, aqui não tem água. Não é isso que ele está falando no texto? Então vamos para o 2. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. Diz assim: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, como nós vamos ver aqui, né, na leitura bíblica, nós falamos em 1 Coríntios 10:10, que fala, a parte B, que não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram por destruidor. Então, como nós falamos aqui, o crente que vive praticando a murmuração, ele já se encontra morto espiritualmente, perde a comunhão com o Senhor e não tem o prazer nas coisas espirituais. É o que nós temos visto a apostasia nos dias atuais. Pessoas que são murmuradoras, que perdem a comunhão com Deus, então não tem prazer nas coisas de Deus. Então, como diz aqui o texto, logo o seu final é a morte, tanto física quanto espiritual. Porque a murmuração ela é perigosa ao longo da nossa trajetória cristã. Então nós devemos nos policiar, que se nós formos ver, olhar só para a parte ruim das coisas, olhar só para a parte ruim da nossa casa, olhar para o copo meio cheio, como nós falamos aqui usando essa metáfora, é um caminho perigoso, é um caminho sem volta. E às vezes nós ficamos flertando com esse tipo de comportamento. Às vezes nós flertamos com isso. E a Bíblia diz que nós devemos não chegar diante de Deus com murmuração, mas chegarmos com graça, com amor. Amém, queridos? Número 3, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também um mau caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita em uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus, né? E como consequência acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Contendas comunitárias, rebeldia espiritual e divisões ministeriais. Olha como é que ele enumera a situação. Então esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local, ou seja, a igreja não tem comunhão. Aí começa a crescer divisões, fofocas,
um sentado de um lado, outro sentado do outro, um não cumprimentando o outro com a paz do Senhor, enfim, diversas coisas, não é? Então, além disso, nosso Senhor, ele diz que o reino dividido contra si, ele não subsistirá. Então, a gente não está nem levando para o contexto da igreja, dentro da minha casa. Se a Bíblia diz que eu e minha esposa somos uma só carne, nada que eu for fazer, eu posso fazer por mim próprio. Vou fazer por baixo dos panos. A murmuração também resulta em mentiras, calúnias, e o Espírito Santo não habita numa vida que é dominada por esse tipo de obra. Uma pessoa que fala mentira, uma pessoa que vai caluniar a outra. O Espírito Santo não está com nada. Então, como a gente fala aqui em Efésios 4, verso 30, que Deus não habita, ou seja, o Espírito Santo não habita numa vida que é dominada por tipos de obras como essas, ou seja, obras carnais. E nós afirmamos que quem se entrega a tal prática está atraindo outros pecados para a sua vida, como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. E como consequência acaba prestando serviço ao diabo e estacionando. Estacionar o quê? Eu paro meu carro e saio dele, eu estaciono o carro no meio do trajeto celestial. Por isso que nós vemos hoje em dia pessoas abandonando o Evangelho e procurando outro tipo de religiões, ou indo ou abandonando a fé mesmo, acreditando que Deus não existe, né? Como nós falamos aqui da pessoa que sai da igreja e ele sabe que é o pecado de adultério, o pecado de morte, a qual eu estava até explicando a Flávia esses dias, que fala lá em 1 João, que fala que nós não devemos nem orar por quem está cometendo o pecado de morte. E adultério nós vamos ver que é um pecado de morte. Então aqui como nós falamos aqui, em blasfêmia contra Deus. E a consequência, prestando serviço ao diabo, é a gente parar. Entendeu? E é como nós falamos aqui, um mau caráter espiritual, pessoas que usam de mentira, de calúnia, que são servos de Satanás, não são servos de Deus. E esse tipo de pecado leva à idolatria, que é quando a pessoa abandona a igreja e vai servir outros deuses. Rebelião contra qualquer um, contra o líder, contra a igreja. Adultério, a gente não precisa nem falar que é adultério. Blasfêmias contra Deus. E a consequência disso é a pessoa parar, estacionar o seu carro no meio da trajetória celestial. Amém? Como nós falamos aqui, a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Conclusão. Nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Como nós falamos aqui, ignorar Romanos 15, verso 4, vou até botar aqui, que é a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Nós não podemos chegar na Canaã celestial. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus é que nós participemos da promessa e evitar a murmuração na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, ou no relacionamento com o próximo.